Boa noite a todos. Boa noite. Quem está na casa pela primeira vez, levante o braço. Sejam bem-vindos. Nós aqui temos, a cada mês nós vamos trabalhando determinados temas. E este mês a gente ficou trabalhando bastante essa questão do cuidado pessoal, individual de cada um, né, de crescimento. E a palestra hoje ficou, para mim, falar sobre a importância da vigilância espiritual. Do quão é importante a gente cuidar um pouco da nossa cabeça, cuidar um pouco da nossa vida, pensar, né, como nós pensamos, como nós agimos, dar um olhar para dentro. Porque os apelos que nós temos hoje na sociedade, na nossa vida, basicamente para coisas para fora. A gente é bombardeado com comunicação, a gente é bombardeado com notícias, a gente é bombardeado com problemas, dificuldades, e muitas vezes a gente chega ao fim do dia, nós estamos cansados, estamos estressados e nem sabemos o porquê. E a doutrina espírita, assim como sempre as grandes filosofias que trabalham com espiritualidade, sempre nos chamam a fazer esse olhar interno, essa reflexão de como estamos agindo. Mas antes mesmo de a gente falar um pouco sobre vigilância espiritual, a gente tem que falar um pouco sobre energia. Einstein disse: tudo é energia. Sintonize a frequência que você deseja e essa energia você a terá, né? Ele disse que isso não é espiritualidade, isso é física. Ou seja, nós somos como baterias, que nós ficamos captando toda a energia que está na nossa volta. Isso não foi Kardec que falou e nem um espírito, isso foi Einstein. Um outro cientista famoso também disse assim: entender o universo, pense tudo em energia, frequência e vibração. Quem falou isso foi Nikola Tesla, quem criou a corrente alternada. Ou seja, tudo é energia, tudo é frequência e tudo é vibração. A gente sempre fala assim: eu vou rezar para fulano para mandar boas vibrações para ele. É uma forma de energia. Ou como dentro da doutrina espírita nós falamos, é um tipo de fluido. E também, se imaginem nós ficarmos escutando só notícia ruim o dia inteiro no rádio, né? Se nós ficarmos o dia inteiro só nos colocando diante dos problemas, o nosso cérebro, ele se acostuma com aquele tipo de frequência, e o nosso cérebro, ele vai aumentando a sua neuroplasticidade, porque o cérebro ele incha literalmente, né? E essa ligação que ele vai fazendo, ele vai aprendendo somente a consumir esse tipo de vibração, porque para ele é mais comum ser assim. Portanto, né, a gente tem que entender, a primeira coisa é o nosso pensamento. O que a gente está pensando? Porque o cérebro, a gente for pensar, isso a gente fala muito em magnetismo,
Nosso corpo é 70% água. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Outros 20% é cristal de apatita, ou seja, é osso. E o resto é bactéria. Bactéria que está no nosso intestino, que está na nossa pele, que está na nossa boca. Mas se a gente for pensar só pela água, que 70% é água, a gente sabe que a água é condutora de eletricidade. Mas não só de eletricidade, como frequência também. E nós podemos carregar a água com a frequência que a gente quer. Eu não vou saber dizer o nome dele, mas eu acho que é Misao Amoto. Tem que procurar no YouTube ali, tem vídeos antigos dele. Ele fez um experimento lá no Japão, onde que ele provou a questão da frequência na água. Isso está catalogado cientificamente. Ele pegou vários copinhos assim, e para cada copo ele foi falando ou colocando gravações aonde que falava determinadas coisas, né? E depois congelava. Então, para alguns copos ele falava coisas boas, benéficas, maravilhosas, né? Mandava energias positivas, esse tipo de coisa. Mas para outros ele falava coisas desagradáveis, como palavrão, xingamento, esse tipo de coisas assim bem desagradáveis. E ele congelou. E depois, num ultramicroscópio, ele olhou os padrões que esses cristais se formaram. E ele criou painéis enormes com essas fotografias desses padrões geométricos, né? Porque o gelo, se a gente aumentar no microscópio, a gente vê ele tem um padrão. Então, aquelas palavras e aquelas coisas que foram impregnadas na água, que foram benéficas, que foram lindas, que foram maravilhosas, eram lindos cristais de gelo formado. Porém, aqueles cristais que foram criados com palavras, né, de baixo calão, com energia negativa, com frequência negativa, era horrível os padrões. E isso traz para nós uma demonstração de que o pensamento, através da ação da palavra, através da nossa frequência, nós mudamos as coisas. Então, a primeira chave que nós temos para conseguir nós fazermos uma vigilância espiritual é utilizarmos o nosso pensamento. Nós adentrarmos em uma coisa que a gente fala muito, que é a autoobservação. O que a gente pensa? Como pensamos? De que forma os pensamentos tomam conta da minha vida? Muitas vezes até a gente pode se perguntar, esse pensamento é realmente meu? Muitas vezes a gente até se surpreende com certas coisas que a gente pensa. Até no pensamento a gente pensa até em matar pessoas, né? Ou querer estrangular alguém, alguma coisa do gênero. A gente não faz, mas a gente pensa. E este pensamento, ele produz em nós movimentos dentro do nosso corpo, que é líquido e que é energia, coisas que são maléficas. A gente já sabe, por exemplo, pessoas que são muito irritadas, pessoas que se irritam com facilidade, né? São pessoas que acabam tendo sérios problemas gástricos, por exemplo. Né? A pessoa tem muita azia, a pessoa tem muita úlcera. Né? Justamente por isso, porque existe uma condensação de fluidos em um determinado centro de força do nosso organismo. Como eu disse, nós somos baterias humanas e essas baterias, elas se carregam pelo ambiente em que vivemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que vemos. E quem percebe essas questões, além do nosso raciocínio e da nossa consciência, são esses nossos centros de força que temos. Ou chakras, como muitos dizem. A gente tem um painel ali que dá um demonstrativo
bem de como são distribuídos os centros de força. E aí o que acontece? Muitas vezes ele vai se sobrecarregando sobre determinado centro de força, que nem eu falei do estômago, e a pessoa ela produz uma doença a partir do seu próprio pensamento. Por isso que nós, espíritas, nós acreditamos não, nós temos fé de que os problemas de saúde primeiro acontecem dentro da gente. Então, para nós entrarmos na porta estreita, como diz o Evangelho, né, porque larga é a porta que conduz ao inferno, vamos dizer assim, como as tradições católicas e protestantes falam, é muito fácil. É muito fácil nós virmos a casa espírita, chegar aqui, a gente ficar escutando uma musiquinha, ficar 15, 20 minutos com a luz baixa, né? A gente para os afazeres do dia a dia, correria do dia a dia, acaba dando sono, né? A gente começa a pensar no boleto, a gente começa a pensar no problema com a família, né? Mas mesmo assim a gente se sente bem, porque a frequência e os fluidos que correm dentro desta casa, eles são muito sutis e muito bons, que fazem com que a gente se sinta muito bem e se sinta muito agradável, né? Porém, se a gente não faz uma reflexão, principalmente em relação a nós mesmos, principalmente fora daqui, né, na nossa casa, no nosso dia a dia, pouco vai adiantar. A gente vai cair na mesmice de sempre, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Em Mateus, ele diz assim: onde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Quando Mateus fala do coração, ele está falando daquilo que talvez seja a grande dificuldade dos espíritas e do povo em geral, e a grande dificuldade como humano. A gente até pode compreender um problema, mas aquele problema ele não se resolve porque a gente sente aqui, no centro das emoções. Nós passamos a vida inteira educando a nossa inteligência, mas não educamos as nossas emoções. E é através das emoções que começam a dar os problemas. Nós somos reféns das nossas emoções. Se alguém vem e nos ofende, se vem alguém, né, e diz para nós: olha, tu é um ladrão, e tu sabe que tu não é ladrão, automaticamente a gente tem uma reação emocional em relação a isso. E a gente se enfurece. E a gente tenta responder, a gente tenta agredir, por conta de que hormônios são colocados na nossa corrente sanguínea. Como a adrenalina, por exemplo. Se a gente parasse assim 30 segundos antes de responder uma ofensa, daria tempo para que o nosso consciente conseguisse fazer a interpretação dessa emoção e ter uma escolha. Eu me identifico com esse problema? Vai fazer diferença eu contrariar ele, dizer que eu não sou ladrão? Ou basta para mim saber que eu não sou? Tô com a minha consciência tranquila. Porque esta descarga de adrenalina no sangue vai fazendo com que a gente fique cego em relação aos problemas e à solução deles. E isso é um exercício. Assim como a autoobservação ela tem que ser constante, e a cada relação que nós temos no nosso dia a dia, nas nossas relações humanas, a gente tem que estar sempre se preocupando com o que a gente sente e não com o que o outro sente. Porque uma advertência que os espíritos fazem é justamente essa.
Né? A porta estreita é justamente essa. É muito mais fácil a gente julgar os outros e ver o problema dos outros do que ver o seu próprio problema. A boa nova que a doutrina espírita traz é justamente essa, do olhar interno, de olhar para dentro de nós e nós ver que nós normalmente somos aquilo que acusamos os outros. Só que muitas vezes a gente não fala. Tem muita gente que só de tu olhar para ela, ou quando ela está falando, tu sabe que a pessoa é um poço de raiva. Né? Então fica fácil identificar que a pessoa é uma pessoa muito irritada. Mas muitas vezes tem pessoas que estão sorrindo pra gente, né? Mas estão querendo nos comer vivo. Né? Estão raivosas por dentro. Quem é mais raivoso? Na verdade, os dois, né? E para a gente vencer isso, existe uma palavra que dentro da doutrina é algo fundamental para nós, é a caridade. Caridade para com todos, indulgência com as faltas alheias, né? Mas a caridade, ela também é mal compreendida. A caridade que é colocada na Bíblia e que os Espíritos falam não é uma caridade material. Essa é uma obrigação. Isso aí é algo que é fácil de fazer. Agora, a gente está falando da caridade moral. Controlar o nosso orgulho, controlar a nossa vaidade, o nosso apego, nossa impulsividade. A nossa, não a dos outros. Moral no sentido de que a moral, ela é minha moral. É minha moral. A minha moral é que faz eu ser um homem íntegro e não a moral do outro. Né? A gente tem um termo que nós utilizamos também que é orai e vigiai. Os Espíritos nos trouxeram essa frase. Então, orai não é orar por nós e vigiar os outros. É orar pelos outros e vigiar a nós mesmos. Então, assim, se a gente está num ambiente tranquilo de família, onde que tudo é tranquilo, beleza, né? As relações, elas acabam sendo muito tranquilas. Mas vamos supor que dentro de uma família a gente tenha problemas familiares, ou dentro de um trabalho que nós temos, a gente tem um problema com aquela determinada pessoa. Se a gente começar a parar para observar, não a outra pessoa, mas tentar observar por que me tira a minha paz aquela outra pessoa. Qual o sentimento que eu tenho, né, por aquela pessoa? E eu garanto para vocês, né, que normalmente quando a gente faz esse tipo de reflexão, a gente descobre que o problema não é a outra pessoa e sim a gente. A gente é que tem aquele traço daquela pessoa e por um processo de reflexão só está refletindo aquilo que nós temos internamente. E a gente sabendo disso, aí que a gente começa a ser indulgente com os outros. Porque tu começa a... Tem um T-Cross prata, A81 final, tá na frente da garagem. Então tu vai tirar. A gente começa a não... A gente começa a relevar mais. A indulgência, ela vai te trazendo isso. Tu relevar mais o problema dos outros. Porque dentro desta corrida da existência humana, todos nós estamos mais ou menos no mesmo processo evolutivo. A gente não é só uma encarnação, a gente várias. E quem garante que a gente era boa coisa em outra encarnação? Né? A gente sempre, quando pensa em reencarnação, a gente pensa que a gente foi o rei da França, né? Uma princesa,
A gente pensa coisas assim, mas na verdade a gente era exatamente o que somos hoje. Um pouco pior, um pouco melhor. E a gente só vai progredir enquanto espírito no momento que a gente começar a se atentar para as coisas internas. E também se falou muito no Evangelho e se falou também no Livro dos Espíritos, né? Que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade com aquilo que a gente aprende. Né? É muito bom a gente vir à casa espírita, é muito bom a gente se sentir bem, é muito bom a gente tomar um passe, mas as coisas não vão progredir se a gente não trabalhar conosco mesmo. Porque para aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Quer dizer, vai ser muito pedido. Então, muitas vezes acontece, as pessoas vêm à casa espírita, as pessoas estudam na casa espírita, as pessoas trabalham na casa espírita e sua vida está sempre complicada. A gente tem vários casos aqui na casa e em outras casas acontece a mesma coisa. Porque as pessoas, elas simplesmente não cuidam das suas emoções. As pessoas se entregam. E no momento que se entrega as emoções, também se entrega aos obsessores. Porque os obsessores nos conhecem muito mais do que a nós mesmos. E coitado dos obsessores, né? A gente tem o costume de colocar sempre a culpa na cacunda deles, né? Mas eles só chegam na gente se a gente dá abertura. Se eu sou um cara eternamente irritado, o espírito vai estar ali, se aproveitando. Mas agora, quando eu faço uma reavaliação da minha vida, quando eu me melhoro como pessoa, aquele vínculo é cortado. Então, se vocês vêm à casa espírita em busca de desobsessão, por exemplo, não basta somente o trabalho de vir aqui e esperar que nós, médiuns, ou a casa façam um trabalho de desobsessão ou algo do gênero. Vocês têm que fazer a parte de vocês também. E fazer a parte de vocês não é se vitimizar, porque esse é um processo que nós temos. A gente tem um processo onde que nós colocamos desculpa para tudo. Ou que não tem tempo, ou porque não é o momento, ou porque eu tenho a família, porque eu tenho que estudar. E aí? O que acontece? Daqui a pouquinho tu sai ali na rua, tu é atropelado e morre, desencarna, perdeu-se a oportunidade de um progresso na sua vida. Como eu disse para vocês, nós somos energia. O cérebro ele tem essa neuroplástica que conforme nós vamos criando esse hábito da interiorização, o nosso cérebro, ele, além de se acostumar com o hábito de fazer essa autoavaliação para tudo, também vai nos colocando num padrão vibratório benéfico para a gente. Eu sei que é muito difícil no mundo em que nós vivemos hoje, mas todo mundo tem um intervalo durante o dia, todo mundo dorme à noite, né? Todo mundo tem um momento de que pode fazer essa reflexão, olhar para dentro, ver o que fez de bom, ver o que fez de ruim, né? Ver o que pode fazer de melhor e automaticamente melhorar esse padrão vibratório. Porque aumentando o nosso padrão vibratório, os bons espíritos se aproximam da gente. Que nem nós fizemos aqui agora. A gente cria uma egrégora, que é o termo que nós utilizamos, né? Vocês chegam aqui, vocês se preparam, ficam uns 10, 15 minutos no silêncio, escutando uma música com a luz baixa. Depois tem a abertura, né? Tem as nossas orações. Isso vai fazendo que todo mundo, toda energia composta dentro desta sala, ela fique num padrão vibratório. E isso causa efeitos em nós. A cada um causa um efeito. E são efeitos positivos. Dá sono, a gente boceja,
A gente sente o nosso corpo meio que inchando, né? A gente vai sentindo calafrios, a gente vai sentindo pressão na nuca, a gente vai se sentindo mais motivado. Cada um pode ter um milhão de reações boas e benéficas, né? E isso vai fazendo com que nos auxilie cada vez mais na vigilância espiritual. Quando fala de vigilância espiritual, está falando de nós mesmos, porque nós somos espíritos. Somos espíritos encarnados, como tem aqui espíritos desencarnados. E todos estamos na mesma frequência, recebendo o mesmo tipo de energia. E conforme nós vamos aumentando, né, a nossa capacidade desse intercâmbio, através dessa vigilância, né, nós vamos percebendo cada vez mais energias sutis. E os problemas vão começar a passar a ser cada vez mais, não pesar tanto. A gente tem os nossos problemas, todo mundo tem problema, todo mundo tem problemas de saúde, todo mundo tem problemas financeiros, todo mundo tem problemas de relacionamento, dos mais diversos tipos de problemas. Mas a gente ter problema é um fato. Agora, a gente sofrer por ele é uma escolha. E quanto mais preparado nós estivermos emocionalmente, menos a gente vai sofrer. E menos nós vamos deixar de ter paz. Jesus dizia, eu sou a paz, né? Eu vim dar a paz e com a paz eu vos deixo. A paz é essa. A gente vai se habituando a fazer essa reflexão e a gente vai aprendendo a se conhecer e não se colocar mais em situações que nos tirem a tranquilidade e a paz. Por exemplo, eu vou visitar, eu vou numa reunião de condomínio, que é uma coisa maravilhosa, todo mundo ama. A gente vai numa reunião de condomínio e a gente sabe que tem aquele síndico que é um chato pra caramba. Então a gente faz uma reflexão, para um pouco, respira, relaxa, né? Procura olhar para dentro, saber que aquilo é uma coisa transitória, né? Talvez o síndico ele seja daquela forma porque ele tem uma responsabilidade muito grande, às vezes tem pouco dinheiro para fazer as melhores e reformas do que tem. Então assim a gente vai e isso vai fazendo com que a gente se desarme muito. E isso é para tudo, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas relações, na casa espírita principalmente, porque a casa espírita também tem problemas. Mas o que é mais importante é que a gente sempre está buscando, nós buscamos a boa sintonia. Boa sintonia para trabalho, para praticar a caridade, para ajudar os outros. Portanto, pessoal, nós vivemos, sentimos e respiramos imersos nas criações do nosso pensamento. Isso é uma frase de Emmanuel, pelo Chico. Aonde estiver o meu pensamento, as minhas emoções, está o meu tesouro. E a pergunta que fica para vocês refletirem é: qual tesouro vocês têm? Qual é o tesouro de vocês? Espero que vocês busquem o tesouro da paz e da tranquilidade. Que isso vai ajudar bastante vocês no crescimento e na vigilância espiritual. Certo, pessoal? Eu agradeço a oportunidade e um bom retorno aos seus lares.